treinador do Vasco. Dudu, por enquanto, nada, né? Não tem para onde ir e não será para o Vasco. Mas treinador, tá? Eu tô achando que tá demorando muito, sabe, Pedro? Falando sério aqui. Pô, se fosse para ser o Diniz, já teria sido anunciado, eu acho. Para que essa novela toda? Ou será que o Diniz não quer pegar essa bucha contra o Palmeiras, quer assumir depois do jogo com o Palmeiras? Não, pior que é ao contrário, assim, o Diniz tem vontade de assumir o Vasco, mas nesses contatos iniciais que ocorreram durante essa semana, seus empresários, nas conversas com o Vasco, pediram um salário que está acima hoje da realidade do Vasco, digamos assim, pediu um salário na casa dos treinadores tops, que ele, saindo da seleção brasileira, campeão da Libertadores, pode até pedir, mas hoje pro Vasco é um salário que ficou um pouco inviável. Isso quer dizer que não vai ter desfecho positivo, Pedrosa? Nada disso. A vontade do treinador é assumir o Vasco da Gama e também o Vasco tem ele como plano A disparadamente, não tem nenhum outro no radar nesse momento. O plano do Vasco é o Diniz, então acredito que seja muito mais acertar essa questão financeira, esses detalhes financeiros, para que aí sim ele seja anunciado. Então, hoje, a informação que eu tenho é essa e somente essa. Tá vendo aí o Diniz na tela? Pois é, então a negociação não travou, né? Sim. Não morreu. Sim. Né? Não tem negativa do Diniz e tampouco tem algo conclusivo. Eu, repito, para mim está demorando. Já vi Diniz fechar contrato, até na época do Fluminense, essa mais recente, quando ele veio em 2022, com o Cruzeiro, não me lembro certinho quanto tempo demorou, mas não foi isso tudo. Sim. Não foram 4, 5 dias, porque já estamos aí falando de 5 dias. Domingo à noite surgiu o nome do Diniz, assim que o Carille tinha sido demitido. Vamos imaginar que os contatos já começaram no domingo à noite e se prolongaram já na segunda-feira. Gente, hoje é sexta, acabou a semana. Né? Tinha o jogo aí no meio do caminho, do Vasco contra o Operário. Eles poderiam estar esperando o jogo contra o Operário para depois anunciar. Assim, acabou a sexta-feira. O Vasco jogou, foi anteontem, né? Foi ontem. Foi ontem. O Vasco jogou mais cedo. Jogou 16 às 18, a gente estava até fazendo o programa aqui. Mas enfim, teve a noite toda ontem, teve o dia inteiro hoje. Eu esperava um desfecho mais veloz, né? Você está vendo aí o Diniz aqui do lado, da vez anterior, quando ele assumiu o Vasco em 2021, né? Com um retrospecto que, se eu não me engano, aqui foram 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Foi isso? Quase certeza de que foi isso aí, tá? Não, acho que foi 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Na verdade, foi esse o desempenho. Pode ter sido porque ele chega, se eu não me engano, na 23ª rodada. Foram 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Eu tinha feito esse levantamento aqui durante a semana. Quer dizer, um desempenho que não foi bom na Série B e ele não conseguiu subir o Vasco para a Série A. Tudo bem que o time era uma baba, estava uma bagunça, era um trabalho desafiador, mas é para isso que você chama o Fernando Diniz, né? O trabalho agora também seria desafiador, né, Pedrosa? Desafiador sem dúvida. Eu acho que se a gente, todo mundo que assistiu o jogo do Vasco ontem sabe que ele vai ter muitos desafios pela frente, principalmente na questão da saída de bola, uma saída de bola mais veloz, um cara que tem que cobrar mais desse time. Eu até comentei ontem isso aqui. Eu sou um cara que enxergo o futebol de forma complexa, não acho que futebol é algo simples, acho que o futebol tem muitos aspectos que envolvem ele, mas quando a gente fala sobre vontade, talvez seja o meu último argumento quando eu vejo para analisar uma equipe. E ontem faltou vontade, ontem faltou postura, ontem faltou dedicação do Vasco da Gama. E um dos motivos do Vasco estar querendo o Fernando Diniz é justamente para dar essa chacoalhada. A gente estava até comentando aqui no off, né, o Ilan, sobre o Igor Julião, e eu comentei que ele já foi treinado pelo Diniz, é um jogador que é meu amigo, pessoal de fato, jogou no Fluminense, jogou com o Diniz, e uma coisa que ele me deixa sempre claro, meu amigo, você vai treinar com o Diniz, você vai treinar 2 horas, 2 horas e meia, é chegar em casa praticamente sem perna, porque ele quer o máximo de cada jogador, ele arranca o máximo, é uma ideia muito intensa de jogo e que o importante para o trabalho do Diniz dar certo para os jogadores abraçarem a ideia é justamente você conseguir uma sequência de vitórias logo no início. Por quê? Porque aí a galera vai entender o seguinte, isso aí tá dando certo. O trabalho desse cara tá dando certo. Porque se ficar naquele marasmo que você até muito critica, Ilan, com razão, de 20 finalizações do Fluminense, uma finalização do adversário, quanto é que foi o jogo? 1-0 ao adversário. Se isso se tornar repetitivo no trabalho do Diniz, o que vai acontecer? A torcida começa a perder confiança, os jogadores começam a perder confiança, o nível de exigência dele é muito alto, e aí você tem um trabalho que vai ser implodido por conta desses fatores. Agora, foi o que ele falou, se os caras abraçarem a ideia, porque o Diniz também sempre comenta sobre isso. Se um dos 11 não fizer o que eu estou pedindo, vai dar errado.
Todo mundo tem que dar junto, todo mundo tem que estar agrupado, todo mundo tem que estar se dedicando. Se abraçar a ideia e conseguir engatar a sequência de vitórias, cara, ele consegue trazer a tua confiança como atleta lá pra cima. Ele fala pra você, eu não quero que você fique dando chutão o tempo inteiro, eu não quero que você fique jogando feio, porque você não sonhou em ser jogador de futebol para jogar feio. Você sonhou em ser jogador de futebol para jogar, para vencer e para querer jogar, para ter prazer naquilo. Essa é uma característica do Diniz que ele comentou comigo e que eu acredito que seja real mesmo. Ô Pedrosa, agora é o seguinte, você falou que por enquanto não teve acerto, provavelmente, né? Porque a pedida é muito alta, eles estão negociando, né? Ele vai ter que baixar a pedida, o Vasco hoje não vai pagar nesse patamar que ele se imagina quando saiu do Fluminense, campeão da Libertadores. Foi para o Cruzeiro ainda ganhando muito bem. Eu vou dizer um negócio para você. O momento de carreira do Diniz pede uma reflexão dele, sobretudo dele. O Vasco hoje precisa de um treinador, precisa do Diniz, vamos dizer assim. Mas o Diniz precisa do Vasco hoje. O Diniz precisa ter um clube grande hoje. Eu acho que ele não será contratado por um clube hoje da primeiríssima prateleira do futebol brasileiro. Não será. Eu acho que a exceção, a possibilidade nisso aí, de exceção, talvez fosse o São Paulo, né? Que está num patamar hoje econômico e talvez de elenco, talvez não, com certeza um pouco acima do Vasco. Tirando o São Paulo, ele não será convidado por um clube de primeira prateleira no futebol brasileiro. Não estamos falando de história, de grandeza. O Vasco é gigantesco. O Vasco tem uma história gigante. Estamos falando de momento, né? Claro. Momento financeiro, momento de qualidade do elenco. Então, o Vasco precisa do Diniz, mas o Diniz precisa do Vasco. O Diniz precisa de um time que talvez não esteja hoje no seu auge, na primeiríssima prateleira, mas que tem a grandeza, que tem o Vasco. Eu não sei que tipo de proposta ele receberia depois do Vasco, se ele, por exemplo, não fechar com o Vasco. Pedrosa, eu quero saber de você o seguinte, não resolveu com o Diniz, não tem plano B, tirando o Felipe, né, que já está no carro. Não tem plano B? Não se fala numa outra possibilidade? Cara, isso facilita para o Diniz, né? Exato, ele sabe que ele está absoluto ali na negociação, né? Claro. Tem o nome do Odair Hellmann, ele já foi analisado, ele não foi contactado, não foi... estamos fazendo proposta. Sabe onde ele está, né? O Odair Hellmann? Falamos com ele essa semana, que o pessoal da produção lá do Netflix, ele está em Dubai. Ah, é? Está em Dubai. Engraçado, ele me seguiu hoje. Ele tinha me seguido anteontem. Ele me seguiu hoje. Ele deve assistir o programa. Só pode ser isso aí. Não duvido, não. Exatamente. Porque ele seguiu o meu Instagram pessoal e o do canal do Pedrosa também. Aí falamos com ele. Ele tá em Dubai. Está em Dubai. Ele tá de olho. Tá de olho, hein? Então, assim... Um abraço, hein, Odair. Estamos falando de você. Não, ele tá me seguindo, não. Não te seguiu, Papa? Eu chamei ele de maionese. Eu só chamo ele de Odair maionese. Esse seria um plano B? Eu acho que, por exemplo, negou o Diniz, ele vai ser observado. Ele vai ser observado. O Pesolano é um nome também que o Vasco já... O cara segue papagaio, não segue papagaio. Aí não, ele tá quebrando, hein? Hein, Odair? Mas fala aí, fala do... E é isso, eu acho que é um treinador que foi... Eu acho não, isso aqui é informação. Ele foi analisado. Ele não foi contactado, mas ele foi analisado pela diretoria. O Emiliano Dias está no mercado, então não deixa de ser um cara que... no desespero. Seria a volta da família Dias ao Vasco? Família talvez sem não. O Ramon. Sem o Ramon. É um cara que parte da torcida do Vasco ainda gosta muito, que conhece vários, é amigo pessoal do Verratti, amigo de alguns jogadores que estão nesse elenco também. Você tem o Pesolano, como eu disse, que é um treinador que também foi avaliado do início do ano, que o Vasco fez algumas entrevistas, digamos assim, para ser o novo treinador. E, por último, depois desses dois nomes, eu acho que uma possibilidade, quem sabe, de efetivação do Felipe. Contra o Palmeiras, como é que vai ser esse jogo? Time completo? Alguma mudança? Vai com o Felipe de novo? A princípio é com o Felipe, até porque não daria nem tempo de escrever o Fernando Diniz, se eu não me engano, tem que escrever até a sexta-feira, né? São 2 dias úteis antes do jogo. Então eu acho muito difícil que tenha alguma mudança. O Felipe deve novamente comandar o Vasco. E acho muito difícil também que o Vasco vá poupar contra o Palmeiras. A situação não é simples. E, cara, poupar contra o Palmeiras é o risco de você tomar uma goleada. Já tem o risco sem poupar. Se poupar, então, Deus me livre. Eu espero que isso não aconteça. Legal. E a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar a equipe do Palmeiras no estádio Mané Garrincha pelo Campeonato Brasileiro. E precisando muito da vitória, o Felipe já esboçou uma equipe para enfrentar a equipe paulista do técnico Abel Ferreira. E a provável escalação da equipe do Vasco é a seguinte, vamos lá. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, aí tem a dúvida se vai ser o Jair ou o Matheus Carvalho. Inclusive, Matheus Carvalho ali, acho que pode ganhar mais oportunidades
com o Felipe Maestro, e pela ponta esquerda, Nuno Moreira, no meio, Felipe Coutinho, ponta direita, Ryan, e na frente, o pirata Pablo Verratti. Essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras está brigando ali na parte de cima da tabela, digamos assim, vai brigar pelo título até o final do campeonato, essa que é a pura verdade. É uma equipe de qualidade, né? Tem o Estevão, Felipe Anderson, tem o Veiga, tem diversos jogadores aí de qualidade. O Veiga, inclusive, eu acho que está fora por conta de um problema no ombro, mas o Palmeiras não deixa de ser uma equipe de muita qualidade, uma equipe que, cara, não vai ser fácil o Vasco da Gama enfrentar o Palmeiras. Eu vou até ver aqui, porque o Palmeiras já tem a provável escalação, e eu vou estar atualizando vocês sobre essa provável escalação. O Palmeiras, né, a tendência, né, que venha, tem aqui a novidade, ó, se representou com 2 novidades na academia de futebol, Mike e Rafael Veiga, né, em transição física, participaram do treino em tempo, né, completo, cheio. E aí pode ser que sejam novidades para enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Não tem aqui ainda a provável escalação do Palmeiras, mas não deve ser uma equipe mista ou algo do tipo, né? O Palmeiras, o próximo confronto é com o Vasco, logo em sequência, o Palmeiras vai enfrentar o Cerro Porteño fora de casa no Paraguai. Mas o jogo, né? O jogo é quarta-feira. Pode ser que poupe, pode ser que não. Mas eu acho que a tendência do Palmeiras é ser o time titular. Peço a você que deixe o like. É muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!